Como a mulher sabe que ela tá entrando em trabalho de parto e o momento que ela deve se dirigir ao hospital? Ai, eu já tive 5 contrações desde ontem, acho que meu bebê tá para nascer. Ai, e se minha filha for igual a menina da Globo News, que nasceu no carro, não deu tempo de chegar, melhor a gente ir logo. Muita calma nessa hora. Lembre-se, gravidez sem neura. Eu sei que esse assunto gera muita ansiedade, mas é importante esclarecer que o trabalho de parto geralmente demora bastante, é muito raro não dar tempo de chegar. Muito importante que a mulher saiba reconhecer quando as coisas começarem a acontecer para saber o momento certo de ir. Inclusive porque se sabe que a internação precoce, ou seja, chegar no hospital muito cedo, com pouca dilatação, bem no início do trabalho de parto, é um dos principais fatores que leva a cesáreas desnecessárias. Porque a mulher cansa, fica muito tempo, vai demorar bastante ainda. Então o ideal é que ela sempre chegue já no momento da fase ativa do trabalho de parto. Eu vou falar sobre isso. Senta que lá vem a história. O trabalho de parto tem fases, é muito importante saber disso e entender o que caracteriza cada fase. Então, antes do trabalho de parto propriamente dito, muitas mulheres passam pelo chamado pródromo do trabalho de parto, que é uma fase de vai e não vai, assim. Parece que vai engrenar, as contrações começam a vir com mais frequência, mas elas param de novo. Aí dão uma espaçada e ficam um tempo, depois voltam até algumas. Isso ainda não é o trabalho de parto. E também é por isso que as pessoas às vezes ouvem que, nossa, minha vizinha ficou 5 dias em trabalho de parto. Assim, é muito variável quando as pessoas começam a contar que o trabalho de parto aconteceu. O trabalho de parto, por mais que demore, normalmente não deve demorar tanto, mais que muitas horas ou dias. Mas às vezes a pessoa começou a achar que ela estava em trabalho de parto numa fase que ainda não estava. Então, o que caracteriza o início do trabalho de parto é a regularidade das contrações, ou seja, a mulher percebe as contrações uterinas, a barriga ficando dura, junto com uma pressão na pelve, uma sensação de cólica menstrual. Algumas sentem como uma dor lombar com um padrão cíclico, assim, que vem e passa. Tem um pico, quando a gente olha o gráfico que registra as contrações, a gente nota que vem um pico, aí a mulher sente uma barriga dura, um desconforto, e aí melhora. E daí 4, 5, 10 minutos, sei lá, vem outra, e esse padrão frequente que não cessa mais indica que a mulher de fato iniciou a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase latente. A fase latente normalmente leva muitas horas. É variável quanto pode durar, mas para todas as mulheres isso vai acontecer. É um período em que, para ganhar os primeiros centímetros de dilatação, é bem demorado, né? Então, nessa fase, a mulher já sente que as contrações não deixam de acontecer, elas ainda são, de modo geral, tranquilas, toleráveis, mas já vem ali aproximadamente 2 a 3 contrações num período de 10 minutos. Ainda podem ser meio irregulares, e conforme a coisa avança, a mulher vai percebendo que as contrações vão ficando mais frequentes, ou seja, o intervalo entre elas tende a diminuir, a própria duração da contração tende a ser um pouco maior e a percepção de dor, de desconforto com a contração da mulher também vai aumentando. E aí, entrar na fase ativa do trabalho de parto, também não dá para precisar exatamente quando acontece, mas a gente considera que quando as contrações tiverem mais ou menos uma frequência de 5 minutos ou menos de intervalo entre elas, o que vai corresponder a mais ou menos umas 3 contrações no período de 10 minutos, isso caracteriza o início da fase ativa, que é, na real, o trabalho de parto propriamente dito. Que quando a gente examina, normalmente a mulher nessa fase está ali com seus algo entre 3 a 5 centímetros. Ali é que a coisa começa para valer e, idealmente, é nesse momento que a mulher deve se dirigir ao hospital. Lembrando que o primeiro parto normal é o que mais demora. Na mulher que já tem um ou mais partos normais, os próximos tendem a acontecer mais rápido de fato. Mas a gente recomenda que nesse início a mulher fique em casa, que ela vá observando, monitorando as contrações, em situação ideal que ela possa ir conversando com a equipe médica que lhe presta assistência, mas para muitas mulheres isso não é a realidade, quem está no SUS, por exemplo. Então é importante que ela saiba se dirigir ao hospital nesse momento, ou seja, 3 contrações em 10 minutos mais ou menos, começando a ficar incômodas, dolorosas,
para a imensa maioria, quase totalidade das mulheres, dali para frente ainda vai ter bastante tempo até o parto, que dá tempo de chegar tranquilamente ao hospital, e ela não interna muito precocemente, que vai ficar muitas horas lá ainda à toa dentro de um hospital e com uma chance razoável acaba ela mesma desistindo, ou a equipe por conveniência dizendo que não teve dilatação, estava com 2 centímetros, agora já faz 2 horas continua com os 2 centímetros, sendo que isso é normal na fase latente. Não pode haver confusão. Fase 2, então, que é a fase ativa, a gente espera, na média, mas isso varia bastante, que a dilatação avance aproximadamente 1 centímetro por hora. Então aqui a mulher já está percebendo bem, aqui ela já está com cara de trabalho de parto mesmo, no pico das contrações ela já tem bastante dor. Nas mulheres que não têm expectativa de que seja tudo natural e que tem isso acessível, é o momento de fazer anestesia de parto, quando ela quiser. A gente sempre tenta usar os outros métodos não farmacológicos para levar o máximo possível, mas na fase ativa é o momento em que a mulher em alguma hora passa a ter mais desconforto, uma dor importante, e aí a gente faz a anestesia. E a fase 3, que é o período expulsivo, é aquele trecho final do canal vaginal, entre a dilatação total e o nascimento propriamente dito, que também hoje se sabe que pode demorar mais do que a gente acreditava antigamente. Desde que a gente esteja vigiando a vitalidade fetal, ou seja, os batimentos cardíacos do bebê, esteja tudo bem, o período expulsivo pode demorar ali até umas 2 a 3 horas, especialmente na mulher no primeiro parto normal e que recebeu anestesia, é o período expulsivo que demora mais. Então, pessoal, espero que esse vídeo ajude as mulheres, os casais a entenderem que o trabalho de parto é demorado e não precisa se afobar, sair correndo, muito pelo contrário, é importante chegar na hora certa. Eu tenho um vídeo no meu canal, que aliás é o vídeo mais acessado de todo o canal, em que eu explico tudo isso, mas mais em detalhes, sobre o trabalho de parto, como reconhecer, quando ir para o hospital. A gente vai deixar o link desse vídeo aqui na descrição também. E espero que seja útil. Não esqueça de assinar aqui o canal da Pais e Filhos. Toda quarta-feira às 18 tem vídeo novo. Um abraço, até o próximo vídeo.